Olá, povo de Deus. Hoje nós teremos a nossa lição baseada no capítulo 14 da nossa confissão de fé, que trata da fé salvadora. E é claro que um texto que vem à nossa mente ao tratar desse assunto é Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, quando diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o assunto que nós temos aqui é a fé salvadora. Esta fé que temos no coração e faz com que creiamos na mensagem do Evangelho. E o nosso capítulo ele está dividido em 3 artigos. E esses 3 artigos eles vão mostrar todo o dinamismo desta fé na vida do crente. É muito importante nós tratarmos desse tema, porque a fé tem sido um assunto muito utilizado por várias teologias de forma abusiva. Eles têm trazido um caráter a esta fé que não é bíblica, no sentido de que as pessoas elas podem possuir uma fé fortíssima que fará com que ela alcance os seus objetivos, alcance as suas metas, né? E as Escrituras não falam isso. Veja que quando Cristo fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a um monte para que saísse dali e se lançasse ao mar, é claro que Cristo não está falando com isto acerca do triunfalismo humano, mas ele está falando sobre a promoção do seu reino e ele está falando, claro, para a sua glória. Mas esta fé que nós encontramos nestas teologias, sobretudo neopentecostais, é uma fé inexistente, é uma fé que não existe. É uma abordagem que extrapole muito a Escritura Sagrada, e o que é mais perigoso é que esta fé ela é trazida para o triunfalismo humano, para o enaltecimento do ser em detrimento do Senhor Deus. Torna o Senhor Deus como um servo que vai atender a uma fé poderosa que eu tenho no coração. Isso é muito perigoso. Isso não é bíblico e isto desonra Cristo. Então, precisamos entender de fato o que significa esta fé, o que é esta porção na nossa vida. E no primeiro artigo nós vamos descobrir que esta fé salvadora, ela não é produzida no ser humano, mas ela é concedida pelo Senhor. E essa concessão, ela é dada para que creiamos na pregação do Evangelho e ela é concedida pelo Espírito Santo. E através da pregação da palavra e dos sacramentos, e vejam que aqui há uma ênfase no culto que prestamos ao Senhor, é claro que, neste sentido, essa fé é fortalecida. Então, nós fortalecemos a nossa fé por meio dessa dádiva do Senhor, que é o culto solene, quando nos reunimos para reafirmar a nossa aliança com Ele. Vejam só a importância do culto e veja só a importância de estarmos em comunhão com o Senhor. Diz assim o primeiro artigo: a graça da fé por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, a oração, o contato com a Escritura Sagrada, estarmos no culto solene, participando ali dos seus elementos, incluindo os sacramentos, tudo isso fortalece esta fé que foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Vocês se lembram do texto de Efésios? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, esta fé não vem de vós, é dom de Deus. É concessão pelo Espírito de Cristo para que creiamos e para que cresçamos mais e mais no conhecimento da Escritura Sagrada, portanto, no conhecimento
do próprio Deus. Mas o segundo ponto que nós encontramos aqui é que essa fé salvadora, sim, ela é fundamental para a vida cristã. É o que nós vamos encontrar no segundo artigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como. Nós temos que ter essa fé, porque essa fé, ela crê no Senhor, que não vemos, crê nas suas obras, que certamente muitas delas se concretizarão no futuro. Então, é fundamental para a nossa vida essa dádiva do Senhor, porque por ela nós podemos crer ser verdade tudo quanto é revelado na palavra de Deus. Ou seja, a nossa compreensão da Escritura Sagrada se dá pela fé. Não é um exercício racional. Quando o indivíduo ímpio ele usa o exercício racional para tentar compreender a Escritura Sagrada, ele não consegue alcançar o que ela está a dizer. Isso é muito simples. Eu conheço, obviamente, por livros e leituras, muitos intelectuais cujo objetivo de pesquisa é a Escritura Sagrada. Eu me lembro, por exemplo, de um grande especialista em literatura hebraica com ênfase no Velho Testamento chamado Robert Alter. E quando você lê os livros dele, você vai perceber que sim, ele traz ali uma meticulosidade do que está presente no texto. Ele vai ali mostrar o que o texto é capaz de oferecer, mas usando apenas o intelecto. E nós vamos perceber que no final das contas se torna um texto árido, oco, vazio, que não sacia a fome de ninguém, que não consegue retirar a sede que a alma humana possui. Porque isso só é possível por meio da fé. Porque quando temos fé, nós conhecemos o que está por trás dela, que é o poder de Deus e é o próprio Cristo. Certa vez, um crente ele ouviu uma palestra de um pesquisador, de um intelectual ímpio, acerca do Salmo 23. E ele então mostrou ali, do ponto de vista da literatura, todas as partes, toda a divisão, etc, etc. E aí no final esse preletor chegou a esse crente e disse: e aí, gostou? E a resposta daquele crente foi muito interessante. Ele disse: olha, eu tenho que admitir que você conhece o Salmo do pastor, mas eu estou convicto de que você não conhece o pastor do Salmo. Então, a fé, ela nos ajuda nesse sentido. E por ela, nós podemos também agir de conformidade com os ensinos dessa palavra, prestando obediência aos mandamentos do Senhor e temendo as ameaças e abraçando as promessas. Então, nós não apenas compreendemos a Escritura Sagrada, mas também somos habilitados a obedecê-la, gerando em nós amor pelo Senhor e, ao mesmo tempo, temor. É isso que nos diz o artigo. E ela também faz com que tenhamos no nosso coração a Cristo, porque somente nele somos santificados. Veja só o que diz o artigo número 2. Diz assim: por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então, temos aqui o crente que recebe, aceita e que assume a lei de Deus, a lei de Cristo e tudo aquilo que Cristo representa para a sua vida. Mas em terceiro e último lugar, essa fé salvadora, ela não apenas é concedida pelo Senhor e não apenas é fundamental na vida cristã, mas essa fé salvadora, ela sempre será vitoriosa, ainda que em momentos ela fraqueje. Então,
É por ela que o crente vence o mundo. Nós vencemos o mundo por meio da fé. Essa fé que é nos dada pelo Senhor. E por ela nós nos apropriamos da vida eterna. E ainda que ela, em dados momentos, venha a fraquejar, porque de fato essa fé ela pode se tornar um pouco mais fraca quando nos afastamos do Senhor, mas o Senhor, Ele atua em nossa vida e ela é novamente fortalecida. E o crente, então, ele vive esta segurança da atuação do Senhor na sua vida. Olha só o que diz o artigo número 3. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Então aqui há um consolo e uma advertência. O consolo é que, mesmo quando estamos fracos na nossa fé, o Senhor Deus, por sua misericórdia, Ele vai nos conduzir ao fortalecimento desta fé. E veja que, neste sentido, podemos descansar no Senhor. Mas há também uma advertência. Quando percebemos que a nossa fé está fraca, aí devemos correr para Cristo, correr para o Senhor, e aí então demonstrar o nosso desejo de fortalecê-la, reconhecendo os pecados que vêm enfraquecê-la, nos livrar dele e assim servir ao Senhor. Essa de fato é a atitude que nós devemos ter. Portanto, essa fé que é concedida pelo Senhor, ela é tão importante para nós no que diz respeito à nossa salvação, a permanência em Cristo e a garantia de que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Essa, portanto, é a lição que temos, a fé salvadora, e que, de fato, descansemos no Senhor e reconheçamos o valor desta fé, que não é mágica, que não é um poder humano, que não faz com que Deus se torne o nosso servo, não, mas é a fé que mostra quem somos, quem Cristo é e a obra desse Cristo em nós. E que sejamos diligentes para permanecer firmes por meio da fé e, quando sentirmos que ela está a enfraquecer, que venhamos a buscar os recursos do Senhor, da palavra de Deus, da presença nos cultos, da oração, da comunhão, para que essa fé se fortaleça novamente. Bem, este é o assunto da nossa lição de hoje. Que o Senhor Deus venha nos abençoar a sermos firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E que Ele nos abençoe.